Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Vamos dar continuidade aqui à implementação do nosso CRUD de pessoa, né? A gente implementou nas últimas aulas a parte de formulário, que vocês já viram isso em aulas bem anteriores. Implementamos o arquivo de conexão com banco de dados, o arquivo de inserção, e na última aula nós fizemos o selecionar pessoa. E aí nós não programamos essas funcionalidades aqui. O editar, como eu falei para vocês, nós vamos fazer ele futuramente, mas hoje a gente vai implementar essa opção aqui de excluir. Vamos deixar por enquanto só em texto mesmo o link, e aí depois, no momento futuro, a gente formata, coloca ícones, faz esse tipo de coisa que é bem simples utilizando o Bootstrap, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é implementar um JavaScript. Eu vou colocar o script aqui embaixo, né? Pode colocar ele dentro do read também. Aí a gente vai implementar uma função que eu vou chamar aqui de confirmar a exclusão. Confirmar a exclusão. E aí eu vou passar para essa função um ID, o nome, vou chamar aqui de o ID, o nome e o sobrenome, tá? Então, o que que vai ter dentro dessa função? Vamos criar aqui um if, e dentro desse if, eu vou colocar um window.confirm. Né? Então, a gente está criando aqui uma função, né, para perguntar para o usuário se ele deseja ou não excluir o registro. Então, nós vamos colocar uma pergunta aqui, ó, deseja realmente excluir o registro. Aí eu vou colocar aqui dois pontos, barra N, para ter uma quebra de linha, tá? E aí nós vamos colocar aqui um ID, vamos separar aqui, né? O ID, o nome. Aliás, em vez da vírgula, eu vou colocar aqui um hífen, nome. Aqui nem vai ter vírgula, é só um espaço. E aqui vai vir sobrenome, né? Que são os parâmetros que eu recebi na minha função. Beleza? Então, se a gente executar isso aqui, executar, vamos dizer assim, ele vai ter uma pergunta aqui para o usuário. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou chamar aqui, ó, um window.location. O que que essa propriedade faz? Ela vai redirecionar para uma página. Então, eu vou colocar aqui, ó, excluir pessoa.php. E aí, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar para esse arquivo, a gente vai passar junto com o link via get o ID. Isso aqui vai vir entre parênteses, tá, gente? Isso aqui vai vir entre parênteses. Aí eu vou passar aqui o ID do registro que eu quero redirecionar. Tá? Então, é bem simples a nossa função. Isso aqui é só para confirmar, quando o cara clicar em excluir, a gente confirmar a exclusão. Né? Toda ação destrutiva do sistema, a gente tem que fazer isso. E lá no excluir, o que que a gente vai fazer? Ó? Aqui no excluir, a gente vai programar aqui. Ó. A gente vai programar. Aqui não vai ter nada. Né? E aí, ó, o evento onClick do botão, eu vou chamar aquela função lá. Eu vou chamar a função confirmar exclusão. E eu tenho que passar os parâmetros para essa função. Então, o primeiro parâmetro que eu vou passar aqui, eu vou até copiar aqui para a gente ganhar tempo. Ó. Então, eu vou chamar essa função de exclusão e vou passar os parâmetros para ela. Quais são esses parâmetros? Ó? Eu vou passar o ID, vou passar o nome, e vou passar o sobrenome da pessoa. Vou salvar isso aqui, né? Vou jogar esse TD para baixo. Então, aqui a gente está programando, vou separar aqui para facilitar a visualização de vocês. Então, aqui o que eu estou fazendo, né? Eu estou criando um link dentro aqui da célula. O link, o texto dele é o excluir.
O texto dele é o excluir aqui, tá? E aí, eu estou passando como parâmetro para minha função o código, o nome e o sobrenome da pessoa, que é o que a gente fez na hora de criar aqui, ó. Eu tenho o ID, o nome e o sobrenome. E aí eu vou perguntar para o usuário, ó, vou salvar isso aqui, vamos ver se não tem nenhum errinho, né? Vou clicar aqui, ó, no João Paulo ou no José da Silva, que a gente, né, inseriu, e ele vai acontecer isso aqui, ó, deseja realmente excluir o registro? Aí aparece o ID, o nome e o sobrenome. Se eu dou OK, ele vai me mandar para a página excluir pessoa, que não existe ainda, passando o código da pessoa como parâmetro aqui, tá vendo? Aí isso aqui a gente está usando o método get para enviar. Vamos relembrar lá das últimas aulas. O método get, ele passa os dados via URL. Então, via JavaScript, a gente está fazendo esse tipo de coisa, ó. Chamando uma determinada URL, chamando uma determinada página e passando um valor para ela via própria URL. Então, lá, se a gente for recordar aqui as aulas sobre get e post, né? A gente viu na hora que falou sobre get que a sintaxe é essa, né? Você coloca um sinal de interrogação aqui, cria possíveis variáveis e passa um valor. Se eu tivesse outras variáveis aqui, eu iria colocar o e-comercial aqui à frente para separar uma variável da outra. Ó, eu iria fazer isso aqui, por exemplo, nome. Se eu tivesse que passar o nome para lá também, aí eu ia trabalhar dessa forma. Mas no nosso caso aqui, a gente precisa só do ID, né? Para eu excluir um determinado registro, eu vou precisar só do ID. Então, a gente viu que o nosso link de exclusão ele já está funcionando, tá? O nosso link de exclusão ele já está funcionando. Então, por enquanto, a gente não está preocupado aqui com o layout da página, né? Com ícones, essas coisas assim. Depois eu vou, né, mostrar para vocês como que transforma esse texto aqui num texto, num ícone, por exemplo. Aí vai aparecer os ícones aqui de editar e de excluir. Então, ó, na hora que eu clico aqui, ele chama isso aqui. Toda ação destrutiva que a gente for fazer dentro do nosso sistema, a gente tem que confirmar para o usuário, né? Eu não posso simplesmente deixar o usuário clicar aqui e já excluir o registro, né? Porque ele pode clicar e excluir um registro errado. Bom, então vamos voltar aqui. Agora, o que que falta? Ó, na hora que eu clico no link de excluir, eu estou chamando a minha função e essa função chama um arquivo excluir pessoa. Então, eu tenho que criar esse arquivo aqui, ó. Então, vou dar um new file aqui, vou colocar esse nome, tá? E aí a gente vai criar o arquivo, ó. Aí eu vou criar um arquivo PHP aqui, ó. Opa! PHP e vou fechar o PHP, ó. Então, primeira coisa que eu faço aqui no arquivo PHP é fazer aqui a inclusão do arquivo conexão.php, tá? Conexão.php, beleza? Depois disso, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um if aqui, tá? Eu vou colocar um if. Aí, existe uma função no PHP, que é essa função iset. O que que ela faz? Eu vou verificar aqui, ó, se veio alguma coisa do get ID pessoa, tá? Então, o que que essa função iset faz? Ó? Eu vou até colocar um comentário aqui para facilitar para vocês. Iset verifica se foi setado algum valor para getID pessoa. Como o valor é passado via URL, pode ser que o usuário vá lá e deleta esse valor. Então, aqui, e aí na hora que eu chamar, daria uma mensagem de erro. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu só vou excluir quando vier algum código lá para o get.
Aí eu vou criar aqui agora um comando SQL. Aí isso aqui segue a mesma lógica do que a gente fez nas últimas aulas. Eu tenho um comando SQL aqui que eu vou criar, tá? Eu posso, inclusive, ó, criar aqui, ó, um ID pessoa e fazer o que? Ele receber o que veio aqui do get, para facilitar, tá? Então, eu estou atribuindo o que veio, o código que veio lá para uma variável ID pessoa. Vou fazer isso para eu substituir aqui no meu comando SQL. Ó. E aí, aqui eu vou colocar o ID pessoa, que é a nossa variável. Ou seja, eu vou deletar os registros da tabela de pessoa, onde o ID pessoa é igual o que está nessa variável aqui. Lembrando, gente, que o delete, a gente tem que executar ele com a cláusula where. Se eu faço isso aqui, ó, delete from pessoa, o que vai acontecer? Se eu removo isso aqui, vai excluir todos os registros da tabela de pessoa. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu só vou excluir o registro da linha que o usuário selecionou. Tá? Sempre a gente tem que ter esse cuidado aí. Feito isso, ó, então eu tenho aqui o meu comando SQL. Ele vai ser executado. Para eu executar, o código do excluir ele é muito parecido com o código do insert. Então, eu vou ter aqui o nosso objeto de conexão. E aí, ó, eu já sei que o método query executa um comando SQL que eu passo para ele. Então, ó, eu vou fazer isso aqui. Se isso aqui for igual a true, né, é porque o meu comando SQL ele foi executado normalmente. Aí eu vou colocar aqui, ó, um JavaScript aqui dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar o PHP e abrir o PHP novamente. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui dentro do if? Ó? Vou fechar o PHP que eu abri, abrir um script, porque aqui dentro eu tenho um JavaScript. Ó. Vou executar e redirecionar para a tela de selecionar a pessoa. Tá bom? Aí, se não, aqui eu vou ter um else, ou seja, se o registro não foi executado com sucesso, se o meu comando SQL ele não foi executado com sucesso, aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que agora eu vou dar uma mensagem de erro. Vou colocar um alert, erro ao excluir o registro, e vou colocar aqui o window.location, selecionar a pessoa. Ok, gente? Então, bem simples aqui o nosso código do excluir. Ele é bem rápido, bem simples. Vamos recapitular aqui antes da gente executar. Então, a gente inclui o arquivo de conexão. Eu verifico por meio da função iSet. Ó, se foi determinado, se foi declarado um determinado valor diferente de nulo para essa variável, ou seja, para o get ID pessoa. Se for, eu atribuo o get para uma variável, né? Se tem algum valor no get, eu atribuo esse valor para uma variável. Eu alimento aqui o nosso comando SQL. Eu executo o meu comando. Então, isso aqui, ó, esse código aqui, na verdade, ele retorna um booleano, ele retorna um true ou false para a gente também. Então, eu verifico se o que ele retornou for true, aí eu dou a mensagem que o registro foi excluído com sucesso e eu mando para a tela de selecionar a pessoa. Se deu algum erro, eu estou fazendo a mesma coisa. Ó. Só que aí eu dou uma mensagem de erro, não exclui o registro e manda para a tela de selecionar a pessoa. Vamos fazer o teste agora aqui na nossa aplicação. Então, vou atualizar aqui. Tem 2 Márcio aqui. Ó. Eu vou excluir esse registro 42 aqui. Cliquei aqui, ele vai perguntar, ó, deseja excluir o registro? Então, quando eu clico na linha, eu estou passando para a função o código, o ID, né, no caso, o nome e o sobrenome da pessoa. Então, eu estou passando esses dados aqui. Se eu clico aqui, ó, ele passa lá para o excluir pessoa, o código da pessoa que eu quero excluir. Lembrando, ó, que esse valor aqui é o mesmo valor que eu faço referência. Então, no selecionar a pessoa,
olha o que eu estou passando aqui. Eu estou passando uma variável que eu chamei de ID pessoa, e lá no excluir, o meu get tem o nome dessa variável. Então, esse nome ele tem que ser igual a esse nome aqui. Tá? Vocês têm que ficar atento a isso. Isso é como se fosse uma variável que eu estou passando via URL para outra página. Então, eu estou transmitindo um dado de uma página para outra via URL. Eu estou levando um valor do ID que está lá no arquivo selecionar pessoas para o arquivo excluir pessoa. Então, eu pego isso aqui via get. É uma das formas de eu fazer isso. Uma desvantagem que tem isso é, por exemplo, se o usuário alterar esse valor aqui, eu excluo um registro diferente do que ele clicou lá. Isso é uma das desvantagens, né? Se ele vir aqui e alterar o valor, ó, tá bom? Mas não é uma coisa que ele vai fazer aí. Então, aqui a gente excluiu o registro. Ó. Se eu pegar aqui a Maria Eduarda, que a gente inseriu na última aula, cliquei em excluir, ele vai passar os dados, né? Vai clicar em OK e o registro excluído com sucesso. Na verdade, o usuário nem consegue alterar isso aqui, né? Vou pegar aqui, ó, o Pedro. Tentar excluir aqui. Na hora que eu der OK, na verdade, o registro já foi excluído. O cara pode apagar aqui que não vai fazer diferença, ó. O cara pode apagar aqui que não vai fazer diferença. Tá? Porque o registro ele já foi excluído. Então, corrigindo uma coisa que eu falei aqui, o usuário nem consegue alterar esse dado aqui, para falar a verdade, né? Porque tem a mensagem que prende ele ali. Claro que se não tivesse aquela mensagem, a mensagem ela só acontece quando o arquivo foi excluído, tá, gente? Então, quando o usuário clica aqui, ó, eu pergunto para ele, né? Vou excluir o José da Silva aqui. É até importante a gente olhar um negócio aqui, ó. O confirme, quando eu clico em cancelar, ele não executa, tá? Ele não executa lá a outra página, o outro arquivo. Então, se eu clico em OK, ele chama o excluir e passa o registro. Se eu clico em cancelar, ele não faz nada simplesmente. Né? Aqui, ó, no nosso confirme, aqui, ó, esse window.confirm ele retorna true quando o usuário clica em OK, ele retorna false quando o usuário clica em cancelar. Então, como eu tenho um if, eu só chamo excluir pessoa se o cara der OK, então se ele clica em cancelar, isso não acontece. Se eu der OK aqui, eu excluo o registro José da Silva. Né? E aí, ó, se a gente for lá no nosso banco de dados, lá na tabela de pessoa, atualizar aqui, ó, os dados foram excluídos, beleza? Então, excluir ele é muito simples. E o que eu destaco aqui do arquivo de excluir é o quê? A função que a gente tem que fazer no selecionar a pessoa para o cara confirmar a exclusão, tá? E aqui, ó, na hora que eu chamo a função, eu tenho que passar os valores como parâmetro para ela, tá? Então, a gente tem que ficar atento quanto a isso, tá bom? Então, aqui nós temos o onClick, que é o evento clique do botão, eu chamo a função, aí dentro do parênteses eu passo os valores para essa função. Então, eu estou passando os valores que vieram da minha consulta do PHP aqui que a gente fez para carregar aquela tabela. Então, tem que ficar atento a isso. Então, eu vou passar o código da pessoa dessa linha, o nome da pessoa e o sobrenome. E é assim que eu pego o código, os dados da pessoa ali, daquela referida linha. Né? Na hora que eu clico aqui, ó, eu pego esses dados em tempo de execução. Tá bom? Então, é isso. Né? Aí, implementa esse CRUD com as opções de inserir, selecionar e excluir. Isso aí é o proposto, né, na tarefa para vocês fazerem a entrega antes aí do recesso. E aí, depois do recesso, eu vou disponibilizar para vocês as demais funcionalidades. E a gente vai melhorar aí a interface, a gente vai fazer a funcionalidade de editar. Eu vou, inclusive, tentar liberar isso para vocês
antes do recesso também, que aí quem quiser trabalhar aí durante o recesso, no CRUD completo vai ter condições, tá bom? Eu vou subir isso aqui lá pro Git, tá? Vou salvar aqui tudo, né? Já está salvo, inclusive. Vou executar aqui para vocês, ó. Vou até fazer aqui já de uma vez. Vou dar um git status aqui, só para a gente ver, ó, já está na branch main lá. Então eu estou subindo tudo para a branch main. Tem aqui os arquivos que a gente trabalhou, né? Vou dar um git add ponto aqui. Vou commitar, vou dar um commit aqui. Vou colocar aqui CRUD, né? Aí ele vai mostrar para mim quais os arquivos que eu adicionei, tá vendo? E aí eu vou dar um push aqui, tá? Vou dar um push aqui. Aí a gente for lá no Git, nós vamos lá no Git agora, ó. Vou abrir aqui para vocês o Git. Aí vocês vão prof. Márcio Assis, o usuário, tá? Eu vou abrir isso aqui para eu acessar o repositório aqui, ó, dos meus repositórios. Aí tem esse arquivo aqui, ó, aula info 3 2021. Aqui dentro tem PHP, uma pasta PHP e o PHP CRUD pessoa, tá? Então os arquivos eles estão aqui dentro, ok? Eu vou adicionar aqui nessa pasta, deixa eu fazer uma coisa aqui para facilitar. Eu vou adicionar aqui dentro dessa pasta o arquivo de script do banco de dados, tá, gente? Deixa eu pegar ele aqui. Esse arquivo aqui, ó. Eu vou pôr ele lá dentro daquela pasta do projeto. Coloquei ele aqui, ó. Vou pôr no raiz aqui mesmo. Esse é o arquivo de criação de inserção do banco de dados, ó. Então, vou deixar ele no raiz aqui por enquanto. E aí eu vou, ele já até aparece aqui para mim, ó. Aí eu tenho que dar um git add ponto aqui, dar um commit, né? Dar um commit aqui e dar um push. Beleza? Aí, ó, lá no Git, vou atualizar aqui. Já tem o arquivo aqui do SQL também. Aí esse arquivo basta ou você abre ele, copia e cola aqui, né? Ou você importa. Tem como você importar a query ali e simplesmente executar, tá bom? E qualquer dúvida aí eu estou à disposição aqui. Praticamente a gente já tem quase um CRUD concluído aí. E o importante disso aqui é que vocês já têm condições de implementar inclusive outras funcionalidades, né? Que depende de buscar dados no banco, que depende de inserir. Aí só falta o update. O update ele é extremamente importante, porém o mecanismo dele é um pouco diferente. Então vamos implementar esses CRUDs principais aí primeiro com as funcionalidades de inclusão, né, de CAD pessoa, que a gente viu aqui, de cadastro de pessoa, né? No caso de vocês vão implementar aí o CRUD que vocês acharem necessário, que achar viável, né? E aí depois a gente vai fazer o editar, tá bom? Um grande abraço, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição. E bom trabalho, bom estudo, né? Boas implementações aí para vocês e conte comigo sempre que precisar.